Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal, não é óbvio. E esta semana vamos falar um pouco sobre economia, mais especificamente sobre a questão dos BRICS e das repercussões dos BRICS no Brasil, na China e nos Estados Unidos também. Primeiramente, vamos entender o que significa rapidamente essa ideia do BRICS. O BRICS, na verdade, surge como um termo de análise econômica. O economista Tim O'Neill, em 2011, escreve sobre países emergentes que teriam um grande potencial de crescimento. Entre eles, o Brasil, a China, a Índia e a Rússia. Daí as iniciais dos nomes, os BRICS. Os BRICS, então, são cunhados inicialmente como um termo de análise econômica. Em 2006, esses países, entendendo esse potencial, passam a discutir a possibilidade de efetivamente se reunirem e terem ali alguma proposta comum. Em 2011, você tem a adesão da África do Sul, e aí o S assimilado na sigla, o que era BRIC, se torna BRICS, em função das iniciais em inglês. Naturalmente, a África do Sul como South Africa, por isso o S terminando essa sigla. Em 2014, as conversas avançam. Aquilo que era uma análise econômica torna-se uma efetiva ideia. Em 2014, cria-se o Banco dos BRICS, uma forma de financiamento aos países que compõem esse grupo: o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Uma forma de financiamento, de fomento alternativo ao FMI e ao próprio Banco Mundial. O que representa o BRICS em termos econômicos mundiais? O BRICS representa 42% da população habitante no planeta Terra. É muita gente. O BRICS representa entre 20% a 25% de todo o PIB mundial. E agora, recentemente, nesta última reunião havida na China, a ideia de que o comércio passe a ser nas moedas locais. Uma certa negação ao dólar como referência econômica para os negócios no BRICS. E aí é isso entender a participação dos Estados Unidos e a preocupação que isso gerou aos americanos. Essa aproximação do Brasil, especialmente em relação à China, e a ideia do BRICS criar uma forma de negociação, de atividade comercial entre os componentes do BRICS nas suas moedas locais. Porque as moedas locais perdem o peso da conversão, os custos da conversão em relação ao dólar. Portanto, vantagem aos países que assim negociarem. Cria preocupação aos americanos e cria uma preocupação no cenário mundial, de um certo realinhamento econômico. Mas vamos ver as posições a partir das suas perspectivas. Os americanos, os Estados Unidos, passaram a ser a moeda de referência com o dólar na década de 70, após o fim da paridade ouro com moeda. As moedas eram referenciadas, lastreadas na quantidade de ouro em depósito em seus países. Uma vez o lastro com o ouro deixou de ser exigido, o dólar, em função da economia americana e do seu tamanho, torna-se a moeda de referência mundial. E daí o grande poder dos americanos, em função da sua economia, da maior economia do planeta, em ter o dólar como referência para a maioria das transações comerciais pelo mundo. Isso deu aos americanos hegemonia econômica no planeta, fortaleceu a sua hegemonia econômica, enfim. Mas há detalhes. Os americanos têm um problema seríssimo com a sua dívida interna. Há um teto de gastos estabelecidos também nos Estados Unidos. Isso não é uma novidade no Brasil. Isso também é uma exigência legal aos americanos. Um teto de gastos. Aliás, o teto de gastos dos Estados Unidos foi estabelecido em 1917. De lá para cá, o teto de gastos foi aumentado pelo Congresso americano mais de 100 vezes. Hoje, o teto de gastos da economia americana está em torno de 31,3 trilhões de dólares. E há uma discussão neste momento para aumentar o teto de gastos. Sim, há uma discussão no Congresso americano para aumentar o teto de gastos na economia americana. A dívida pública americana é impagável, impossível de ser paga.
Só não há um colapso total na economia americana porque eles são donos da máquina de produzir dólar e o mundo trabalha com dólar. Isso dá a eles uma certa tranquilidade, isso dá a eles uma certa certeza de que podem guiar a economia mundial enquanto ela for atrelada ao próprio dólar. Para se ter ideia, só nos últimos anos, em termos de gastos de guerra, os americanos despenderam, só contra a guerra contra o terror, cerca de 8 trilhões de dólares em gastos de guerra. Dinheiro suficiente para resolver o problema da fome no planeta Terra e também combater todas as questões que afetam a mudança climática. Muito dinheiro. Só não cria aos americanos um rombo, um abismo, do qual não sairiam, porque ainda controlam a máquina da moeda mundial. E é nesse sentido que a China se coloca. Há a pretensão da China, efetivamente, de uma posição geopolítica no planeta, através da sua máquina. A máquina estatal chinesa, um capitalismo de Estado, direcionado pelo Estado, mas que tem os seus efeitos. A China, que sai da década de 70 e 80 como um grande copiador de tecnologia mundial, se torna hoje um grande polo de tecnologia. A China aprende a produzir grande e boa tecnologia. A China, que tem a maior escala produtiva do planeta, não há nenhum país no planeta Terra que consiga produzir na escala chinesa. A escala é tão exorbitante, a escala é tão imaginável, que a China pode produzir a maioria dos produtos. Produtos de consumo, por exemplo, como roupas, à casa de centavos, em função da sua escala. Bilhões e bilhões de produtos que podem ser produzidos da noite para o dia. Vimos na crise da Covid, hospitais inteiros sendo montados em 10 dias, uma semana. Esse é o tamanho da escala chinesa. Para além disso, a China naturalmente busca posições políticas. Hoje media conflitos no próprio Oriente Médio. Acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, por exemplo, mediado pela China. A China, que vai ao Iraque e está investindo na construção de 20 mil escolas. O Iraque, que como herança é um país destruído na guerra patrocinada e comandada pelos Estados Unidos. O Afeganistão, destruído na guerra, com tantos anos de ocupação americana, hoje é reconstruído pela China. A China tem visão geopolítica. Ela precisa de clavas, precisa de pontos para o desenvolvimento absoluto da sua economia e o domínio da economia mundial. Assim está a sua presença na África, por exemplo, hoje investindo na plantação de soja na África, muito em função de perder a dependência da soja brasileira, até em função das nossas relações um pouco recentes que foram comprometidas, hoje retomadas. A China, que está presente na própria Ásia, a China, que está presente na Europa, sim, porque uma vez tendo uma participação, uma coalizão com a Rússia, tem ali também uma posição estratégica nas fronteiras da Europa. A China, que busca hegemonia também nas Américas. E aí a relação com o Brasil. O Brasil, como uma economia gigantesca nas Américas, a sua segunda maior economia, a China em uma relação muito próxima. A relação com o Brasil é geopoliticamente interessante a China, assim como a sua relação com a Rússia, assim como a sua presença no Oriente Médio, assim como a sua presença em todo o canto do mundo, com a sua capacidade de escala, de produção e logística. Só para o ano de 2023, o Banco do BRICS tem cerca de 30 bilhões de dólares para investimento. Países que podem se desenvolver efetivamente através da ideia comum dos BRICS. E pense no futuro. O BRICS se solidificando, a China com uma penetração econômica em todos os continentes, a possibilidade de acordos variados para a frente. O BRICS ainda não é um bloco econômico, mas caminha para ser. E a partir disso, pense nas possibilidades do BRICS negociar com o Mercosul, do BRICS negociar com a União Europeia. A ideia da troca, a ideia das trocas, a ideia do comércio através de moedas locais, caminha para uma ideia de moeda comum dos BRICS.
Há um processo absolutamente econômico e há um processo geopolítico. É uma realidade. E isso assustou aos norte-americanos. Há uma declaração, inclusive de lideranças do Partido Republicano Americano, de que estão perdendo o Brasil, o que nos causa uma certa espécie, uma certa graça em ouvir isso. Quem está perdendo quem? A quem nós pertencemos? O Brasil é um país autônomo, é um país livre e livre para negociar com quem quiser. Nós nunca pertencemos, em tese, aos Estados Unidos. O que eles estariam perdendo então? A grande preocupação americana é efetivamente perder o controle do comércio mundial através da referência em dólar. O mundo caminha para essa expectativa. Há efetivamente, neste momento, uma crise do capitalismo mundial. O capitalismo mundial que foi capaz de produzir muita riqueza, mas que foi incapaz de redistribuí-la. Assim, o financiamento de países em desenvolvimento ficou sempre atrelado, não só à vontade americana, mas ao financiamento de instituições bancárias muito ligadas e absolutamente, em sua grande maioria, patrocinadas pelos Estados Unidos, como o FMI e o Banco Mundial. O BRICS, as relações dos BRICS, não deixa de ser uma expectativa de independência desta lógica. E a China, muito espertamente, percebe o caminho da América através do Brasil, o caminho da América Latina através do Brasil, uma forma também de consolidar a sua hegemonia comercial no mundo. Esta é uma realidade. Impérios caem e impérios novos surgem. Seria muito interessante começarmos a aprender o mandarim. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like e se não gostou, permaneça conosco. Nossa ideia sempre é a reflexão, a informação, para que todos tenhamos uma visão melhor do Brasil e do mundo. Um abraço e até a próxima semana.